Bom dia, minhas senhoras e senhores, caros alunos do Instituto Martin Luther King. Meu nome é Maurício Kleber Migliorani Santos. Eu venho por convite do juiz de direito, Dr. José Caster Franco, meu colega de carreira, que além de destacado magistrado é também emérito das ciências jurídicas, em especiais penais, e sempre sensível à realidade social que o nosso país vive e atento às preocupações com relação ao encarceramento quando indevido e demais. Senhoras e senhores, eu sou juiz de direito há 10 anos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Ingressei na carreira em 2009. Antes disso fui assessor de juiz por 3 anos. E assim como imagino vocês, senhoras e senhores, estão hoje aqui sentados, galgando a inserção no mercado de trabalho, seja por meio do concurso público, ou seja unicamente buscando uma qualificação. Nós tivemos essas intercorrências relacionadas ao coronavírus que está assolando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país de um modo geral, e o Dr. Castro me pediu que eu gravasse um vídeo que será disponibilizado a todos para que os senhores possam aproveitar esse percurso que já vem trilhando muito bem consolidado pelas mãos da doutora Líbera, que se fez presente com os senhores e senhoras em encontro anterior. Não é praxe falar por meio de gravação, pelas referências da própria doutora Líbera. Foi uma grande experiência estar junto com as senhoras e com os senhores, e eu tenho certeza que eu teria muito a ganhar dialogando efetivamente com as senhoras e com os senhores sobre todos esses temas. O encontro presencial tem o seu privilégio de possibilitar a interlocução de ideias, de possibilitar as reflexões que são sempre mútuas e contínuas, especialmente no direito, onde as temáticas não são todas estáveis, pelo contrário, existe uma constante mutação de entendimentos, sejam eles doutrinários ou jurisprudenciais, que culminam por deixar os alunos muitas vezes preocupados com relação à melhor forma de acompanhar as disciplinas. Minha ideia então nesse curso que teremos nesses dias é gravar aulas pontuais de até 45 minutos ou um pouco mais, para que os senhores possam, de forma limitada, ao menos rever ou ter um contato com esses conteúdos do direito de família. Vou disponibilizar um slide que preparei para essa primeira aula relativa à filiação, mas também vou pedir desculpas aos senhores para apresentar o slide aqui, não vendo muita pertinência em que a gente fique simplesmente os senhores visualizando. Acho que a visualização do slide é bastante contributiva para os esclarecimentos. Eu gostaria ainda, nesse preliminar, de fazer algumas colocações com relação à preparação para os concursos de um modo geral. A primeira afirmação que vem sendo repetida por muitos é de que não existe uma verdadeira receita. Tratando-se de ser humano, cada ser é individual e complexo por si só. Todavia, eu entendo que seja pertinente o exemplo, não para que as senhoras e os senhores o sigam, mas para que tenham cognição, tenham apreensão de que é possível sim alcançar os objetivos. Eu gosto muito de uma frase atribuída à Madre Teresa de Calcutá, que teria dito a um milionário texano, doador
de suas campanhas humanitárias, teria dito a ela em uma determinada ocasião, quando tratava de leprosos: Madre, eu não faria isso por dinheiro algum no mundo. Ao que ela respondeu: eu também não. Dessa assertiva, me resta claro a conclusão de que não vale, ou muito poucos alcançarão o objetivo almejado se o buscarem por mero deleite, por mero luxo, por mera pretensão econômica. Existe muito mais que as carreiras públicas, jurídicas eminentemente, podem nos oferecer. Nos meus períodos de consternação, de batalha, foram 5 anos após a formatura para alcançar a aprovação. Eu cheguei a ler algumas passagens do hoje juiz federal William Douglas, nas quais ele dizia: tracem um objetivo e, mesmo que não acreditem, coloquem a sua aprovação nas mãos de Deus, porque isso nos traz um efeito psicológico importante. Mas, além de tudo isso, a aprovação demanda dedicação. Como muitos dizem, eu concordo, compactuo, o concurso é verdadeiramente uma fila. Me recordo quando, após a graduação, tive a oportunidade de realizar o curso de preparação da Escola Superior da Magistratura na capital do meu estado de origem, Rio Grande do Sul. E lá chegando, eu participando das aulas, eu sequer consegui entender os questionamentos que eram apresentados pelos meus colegas. Passado esse primeiro ano de muito estudo e dedicação, bunda na cadeira, como muitos dizem, eu tive a oportunidade de, no segundo ano, passar a ser o colega que fazia os questionamentos aos professores, o que demonstra a possibilidade de evoluirmos cada vez no nosso conhecimento. E sendo uma fila o concurso, por óbvio que serão aprovados os que estiverem em primeiro lugar da fila. Quem estará no primeiro lugar da fila? Aqueles que conseguiram, por mais vezes, rever todo o conteúdo e se preparar, obviamente, com objetividade para a aprovação. Portanto, o que eu quero dizer aos senhores? A aprovação demanda sim estudo. Certamente, se a senhora e o senhor estiver dentro da grande média dos acadêmicos de direito, dos bacharéis em direito, dos concurseiros que a gente vê, atualmente tem se falado em 3, 4 ou 5 anos para aprovação em um concurso de magistratura, Ministério Público. A sua oportunidade vai chegar, desde que você persista na revisão dos conteúdos. Mais um ponto que é importante, e inclusive para a gente firmar o preceito que eu seguirei na condução dessa exposição. É preciso que o candidato se prepare efetivamente para a prova que lhe vai ser apresentada. A oportunidade de realizar a prova é um momento único e nós sabemos que existem bancas de toda a ordem que apresentam um determinado perfil de prova. Determinadas bancas cobram mais o entendimento dos tribunais, determinadas bancas cobram mais os entendimentos previstos na legislação. Logo, a leitura e o acompanhamento da lei seca, em especial para as provas objetivas, é indispensável para que as senhoras e os senhores possuam uma base para saber conhecer a legislação
E além disso, conforme a prova que lhes for aplicada, conhecer os entendimentos jurisprudenciais. Dito isso, eu desejo um bom curso a todos. Espero que, como dito inicialmente, seja possível ao menos que nós revisemos alguns dos conteúdos. Eu reitero, da minha experiência e da aprovação que alcancei, foram muitos e muitos momentos de leituras, resumos, não necessariamente das doutrinas mais profundas, haja vista que o tempo é limitado para a preparação. Logo, para as provas mais rasas em termos de cobrança, que não são menos fáceis, pelo contrário, a leitura da lei seca é indispensável. Inúmeras vezes eu repassei, ou talvez ao menos uma vez por ano nesses 5 anos, eu repassei grande parte dos conteúdos que eram cobrados nas provas. Foi importante também na minha jornada a minha experiência profissional. Aqueles, portanto, que tiverem um objetivo definido, uma carreira escolhida, é oportuno que passem a exercer uma atividade voluntária, porque isso ajuda não só na visualização, na materialização dos conhecimentos, como também para as fases subsequentes de cada um dos concursos que as senhoras e os senhores escolherem. Eu passo de imediato, portanto, a apresentação desse primeiro ponto relacionado ao direito de filiação. Estive em contato com a doutora Líbera, a qual me passou o material que ela havia repassado para as senhoras e os senhores. Então vou passar diretamente a apresentação para que as senhoras e os senhores possam adentrar no conteúdo de forma imediata. Vou tomar a liberdade de virar a câmera para que, pelo meu monitor, as senhoras e os senhores também acompanhem a apresentação dos slides. Aqui, portanto, o início da nossa ideia com relação a este curso de Direito de Família, no qual vamos tratar dos temas parentesco, filiação, guarda e alimentos, tutela e curatela como institutos protetivos, adoção e algumas das ações de família mais especificadamente. Colegas, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar às senhoras e aos senhores essa imagem. Por quê? Ao visualizar essa imagem, eu gostaria que fosse feita a pertinente reflexão. Existem muitos questionamentos sobre as políticas de cotas. E essa me parece que, dentre uma das circunstâncias para as quais debatemos a questão das cotas, é uma das mais relevantes. Eu pergunto às senhoras e aos senhores, em qual dos ambientes será mais fácil estudar e apreender o conteúdo? Eu tenho, dentre os meus estudos, uma pós-graduação em educação e pobreza e desigualdade social. Durante esse curso, foi possível identificar um estudo realizado na Argentina que verifica a disparidade da capacidade de desenvolvimento das classes menos favorecidas em relação às mais favorecidas, sob a ótica do déficit alimentar. Déficit alimentar, leia-se, não necessariamente falta de comida, mas ingestão de nutrientes, de menor quantidade de nutrientes. Mas por que o professor está comentando essa questão? Porque nós precisamos reconhecer a importância de que a sociedade como um todo visualize as diferenças entre igualdade formal e igualdade material.
mas também para colocar que, apesar de o percurso de uns ser mais longo que os de outros, enquanto tivermos lisura nos concursos públicos, o céu é para todos. Alguns uma jornada maior, outros uma jornada menor. O convite é feito para todos. E desde já, cumprimento as senhoras e senhores por estarem firmes nos respectivos propósitos, instigando-os para que aqui continue. Vamos lá, pessoal. Do parentesco e filiação. Nós vamos tratar, e como eu dizia de início, é indispensável que as senhoras e os senhores façam o acompanhamento das aulas por meio da leitura dos artigos de lei correspondentes. Ah, mas eu gosto de ler doutrina. Certo, vamos lá. Ler doutrina é importante. Mas muitas das bancas que as senhoras e os senhores vão enfrentar vão tratar e apresentar às senhoras e senhores questões, especialmente nas fases preliminares, objetiva, questões diretamente ligadas. Aqui eu vou tontear os senhores um pouco, mas é pela minha organização, vou tentar ajudar como posso. As bancas vão cobrar questões diretamente relacionadas à legislação seca. Muitas das bancas de concurso têm essa vocação. E até reitero, é indispensável que antes de se prestar qualquer prova, o aluno busque conhecer as provas anteriores aplicadas, se não no mesmo estado, em estados outros. Professor, mas não haverá questões repetidas, ou muito dificilmente haverá, porque eu particularmente já vi acontecer. Não só repetidas, como de ordem inversa, com alguma troca, uma supressão de um sim, de um não, mas é preciso que estejamos atentos a essas leituras objetivas. Certo? Então peço que os senhores acompanhem com base na legislação que possuo, hoje acessível inclusive via internet, para que a gente possa desenvolver essa temática do parentesco e da filiação. Vamos lá. Vamos tratar, portanto, dos artigos constantes dos artigos 1591 e 1638 do Código Civil. Para tratar do parentesco, um dos autores que eu tenho utilizado, Fujita, numa obra sob orientação de Giselda Hironaka, refere que todos os filhos perante a lei constituem o parentesco, dado o primado da isonomia estabelecido pelo artigo 227, parágrafo 6º. Esse é uma das premissas básicas, e eu, acompanhando o material que a doutora Líbera utilizou para apresentar aos senhores, notei que foi muito bem explicada essa temática, certo? O artigo 1591, por gentileza, acompanhem comigo, refere: são parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Fixo, então, portanto, a ideia de parentesco em linha reta. Vejam lá, não existem palavras vãs na legislação. Em linha colateral ou transversal, artigo 1592, são considerados parentes até o 4º grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Muito bem. Essa questão do rol de parentesco, senhoras e senhores, não demanda maior aprofundamento. Todos sabem, inclusive, que a contagem para a ferição do grau deve ser feita retornando-se ao ascendente comum, certo? Ou seja, para a ferição do grau de parentesco, sobe-se ao ascendente comum, 1, 2, 3, conforme o caso, e retorna-se para o
próximo familiar, para ver se efetivamente, segundo o Código Civil, segundo o artigo 1592, existe grau de ascendência, e é muito cobrado nos concursos, embora seja recorrente, o quarto grau como limite para parentesco na linha colateral ou transversal. Lembrem-se sempre dos nomes, as nomenclaturas são importantes para a questão de prova, certo? Não digo propriamente para conhecimento jurídico. Vamos lá, retornando à lousa. Vamos abordar então os capítulos pertinentes, são o 2º, 3º e 4º do subtítulo 2 das relações de parentesco, do título 1 do direito pessoal e do livro 4 do direito de família. Fujita define a filiação como o vínculo que se estabelece entre pais e filhos decorrente da fecundação natural ou da reprodução assistida, homóloga, ou heteróloga, assim como pela adoção. Estamos tratando de filiação, artigos 1591 a 1638, conceito de filiação elaborado por Fujita. Como o conteúdo estará à disposição dos senhores, eu não vou me deter para que os senhores possam efetivamente aproveitar o tempo e copiar a temática, caso entendam pertinente, diretamente da lousa, ou melhor, do material que será disponibilizado. Segundo Fujita, todos os filhos... Algumas classificações doutrinárias que nós vamos permear junto com o acompanhamento da legislação. Sobre a filiação, com relação à origem, ela é definida. Ela pode ser classificada como matrimonial ou extramatrimonial. E a importância dessa classificação situa-se justamente nos efeitos jurídicos dela decorrentes, em especial com relação à matrimonial. Nós vamos falar aqui, senhoras e senhores, de um Código Civil que já soma 17 anos. Editado no ano de 2003, a sua elaboração remonta a tempos muito mais antigos. Então, embora seja notória a grande evolução ocorrida, nós precisamos compreender que ainda existe um grande resquício da sociedade patriarcal, da sociedade matrimonial, em especial, das relações entre homem e mulher. Tudo isso tem sido paulatinamente, de forma mais lenta ou mais célere, pela jurisprudência, pelos tribunais, a quem compete orientar-se na atualização da legislação frente aos princípios constitucionais, interpretando-a quando necessário e aplicando o direito mais atual, mais vigente. Mas esse Código Civil de 2003, que substituiu o anterior de 1916, guarda esses resquícios que eu vou apresentar para os senhores agora. Vamos lá. Falávamos, portanto, da classificação quanto à origem, da classificação da filiação quanto à origem, no tocante à esfera matrimonial, que se divide em matrimonial ou extramatrimonial, e nós podemos afirmar que a matrimonial decorre do casamento entre os genitores, ainda que venha a ser considerado nulo ou anulável. São as chamadas tem como implicações jurídicas a presunção de paternidade, num brocado jurídico que
é entoado pater est quem nuptiae demonstrat. Ou seja, é uma presunção de paternidade que decorre simplesmente do fato de os, aspas, genitores terem contraído matrimônio. Essa presunção está consolidada na legislação, no Código Civil de 2003, no artigo 1597, que cabe às senhoras e os senhores acompanhar, e cabe muita atenção, porque é objeto de muitas pegadinhas e em provas objetivas no principal. Vamos lá. A presunção de paternidade ocorre e está elencada no artigo 1597 nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, para os nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Inciso 2º, para os nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, por separação judicial, nulidade e anulação de casamento. Inciso 3º, aos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Pessoal, vamos lá. Entre parênteses, vamos abrir um parênteses aqui. Filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. O que consiste essa fecundação artificial homóloga? É aquela que não decorre da conjunção sexual, mas de uma reprodução assistida. A fecundação é homóloga, uma vez que são utilizados o óvulo da esposa e o sêmen do esposo. Certo? Compreendido? Passamos para o próximo item. Inciso 4º. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes da concepção artificial homóloga. Embriões excedentários, o que são eles? São aqueles resultantes da técnica de reprodução humana assistida, mas não introduzidos no útero da mãe. Assim, são filhos matrimoniais os embriões excedentes, aqueles que sobram, certo? Decorrentes de fecundação artificial homóloga in vitro, que após sua transferência para o útero materno nasçam com vida a qualquer tempo, uma vez que esses embriões poderão ser congelados em câmaras criogênicas, ok? Inciso 5º, filhos havidos por inseminação artificial heteróloga. Mudamos agora. Desde que tenha havido prévia autorização do marido. Serão filhos matrimoniais aqueles que resultarem de inseminação artificial envolvendo o óvulo do cônjuge virago e o sêmen de terceiro, desde que tenha havido a priori a autorização do cônjuge varão. Trata-se de uma hipótese peculiar, senhoras e senhores, uma vez que o terceiro promoverá a doação do seu sêmen por meio de documento escrito a pessoas indeterminadas, tendo preservado o seu sigilo, e também, por sua vez, do casal receptor. Essa peculiaridade ensejará no seguinte: no reconhecimento como pai daquele que não forneceu o seu espermatozoide. E aquele doador que forneceu o seu espermatozoide, previamente sabendo a finalidade, terá seu direito afastado. A questão é ainda bastante atual e algumas discussões doutrinárias em especial têm ocorrido Brasil afora. Eu, como disse aos senhores, tenho pelo menos aí de prática profissional dentre magistratura e período de assessoria em torno de 13 a 15 anos.
a peculiaridade da vida real nos traz hipóteses praticamente de natureza infinita. Logo, são reiteradas as situações que se faz necessário que o juiz se debruce sobre o caso concreto pelas peculiaridades que ocorrem. Logo é possível pensarmos nas mais diversas situações, seja do interesse do doador do espermatozoide em reconhecer a legitimidade ou reconhecer a paternidade do filho, seja na posterior rejeição desse cônjuge que anuiu com a fertilização, inseminação artificial heteróloga. Por ora, resta o meu pedido de atenção aos senhores para a definição legal. Esperamos, como ainda existe muita discussão jurisprudencial, que caso lhe seja submetido um questionamento dessa natureza, as senhoras e os senhores possam se estribar nos princípios que norteiam as relações do direito de família, a começar pelo afeto, superior interesse da criança e dignidade da pessoa humana, não necessariamente nessa mesma ordem, mas contando que esse tipo de questionamento venha por meio de questões abertas que permitam ao candidato justificar este ou aquele posicionamento ou entendimento. Por ora, eu reitero, peço a atenção dos senhores à expressa disposição legal e ao entendimento que dela decorre, que seria assim do afastamento da paternidade daquele doador, por outro lado, do reconhecimento como filho, por presunção legal, daquele cônjuge que tenha anuído com a realização da inseminação artificial heteróloga. Ok? Prosseguindo, gostaria de fazer algumas questões com as senhoras e com os senhores. Vamos lá. Pessoal, as respostas a esses questionamentos estão todas nos respectivos artigos de lei, que eu inclusive faço a citação, certo? Mas vejam como eles podem vir como um verdadeiro quebra-cabeças, uma verdadeira pegadinha, como se dizia no meu tempo, para confundir os senhores na hora da prova. Vamos lá. Questão número 1. Se o filho nascer em 180 dias após novo casamento da cônjuge, eu complementaria, é filho do primeiro ou é filho do segundo? Vamos lá. O que diz o artigo 1598? Salvo prova em contrário, se antes decorrido o prazo previsto no artigo 1523, inciso 2, vejamos lá o 1523, inciso 2, até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, ou seja, prazo de 10 meses. Segundo questionamento. E se o filho nascer em 300 dias após novo casamento? É filho... 300 dias, vamos lá, 3 meses. É filho do primeiro ou do segundo? Artigo 1598. Se nascido dentro dos 300 dias a contar da data do falecimento deste e do segundo, se o nascimento ocorrer após esses 300 dias. Então, a resposta seria do segundo nesse número 2. Questão número 3. Qual a exceção legal à presunção juris tantum? Eu não sei se todos se recordam dessa distinção. Nós falamos no direito, nos brocários latinos, juris tantum e iure et iure. Iure et iure, presunção absoluta. Juris tantum, presunção relativa. Estamos tratando de que temática? Estamos tratando da filiação, certo? Filiação que pode ser classificada como matrimonial ou extramatrimonial. Estamos analisando os efeitos
da filiação matrimonial que estão previstos expressamente no Código Civil, ok? Vamos lá. Qual a exceção legal à presunção iuris tantum de paternidade matrimonial? Vejam para mim, por gentileza, o artigo 1599. A prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção e lide a presunção da paternidade. Ah, professor, mas então, se ele provar que efetivamente era impotente ao tempo da concepção da criança, estará afastada da paternidade? Segundo o que diz o Código Civil, sim. Lógico que, ou seja, aqui estamos bem tranquilos com relação a uma prova objetiva que transcreva esse artigo, certo? Porém, preciso fazer o alerta, obviamente, que outros questionamentos hão de ser feitos em sede de ação judicial para afastarmos uma paternidade. Dentre eles, o principal, se existe ou não, qual o primado máximo das relações familiares no direito vigente. Como definiríamos as relações familiares? Por vínculos de afeto. Logo, se eu tenho constituída uma relação de filiação ou de paternidade socioafetiva sob qualquer ótica, é possível que essa paternidade, mesmo comprovada por perícia, de forma induvidosa, sem questionamentos, a impotência do cônjuge, será mantida a paternidade, uma vez que comprovada a relação de vinculação socioafetiva, que hoje é um dos nortes do nosso direito de família, certo? Continuando, o quarto questionamento traz às senhoras e senhores a seguinte pergunta: o adultério confesso da mulher basta a ilidir a paternidade? Vejam lá os artigos 1600 e 1602. Não basta. Qual seria a pergunta natural? O adultério confesso da mulher basta elidir a paternidade? Me parece que não. Uma vez que temos algumas indagações a fazer antes de acolhermos uma procedência de um afastamento de paternidade. A começar pelo item que já referimos, com relação a socioafetividade eventualmente existente, e por outro lado também temos que nos perguntar se esse adultério ensejou efetivamente se a traição foi quem deu nascimento a essa criança, a esse filho, né? Ou seja, nós temos duas provas a serem produzidas, e vocês verão mais adiante na transcrição de julgados que eu trouxe para nós analisarmos, que são temas indispensáveis. Mas vejam, pessoal, como é curioso, né? A ótica patriarcal, de prevalência masculina, na própria redação dos artigos. Leiam lá o artigo 1600 do Código Civil. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para elidir a presunção legal da paternidade. Ou seja, todas as questões são sempre direcionadas à mulher. Todas as indagações, as relativizações, acabam sempre sendo dirigidas à mulher. Cabe a nós, operadores do direito, seja como advogados, membros do Ministério Público ou magistrados, interpretarmos esses dispositivos
e cobrarmos a exigência de provas que superem, como diz o próprio dispositivo legal, a confissão de adultério para que seja afastada a paternidade. Mas eu quero com isso que os senhores leiam o artigo 1602 do Código Civil, que diz o seguinte, expressamente, não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Ok? Passando adiante. Ação negatória de paternidade. Vamos lá. Estamos tratando, senhoras e senhores, da filiação de um modo geral, que se subdivide em filiação matrimonial e extramatrimonial. Acabamos de verificar quais são os efeitos da filiação matrimonial, ou seja, daí a importância da distinção. Reitero para os senhores, porque é muito importante nós sabermos o porquê das coisas. É uma indagação que eu sempre me faz de certa forma compreender mais facilmente. Vejam bem, então, dentro da nossa realidade de sociedade patriarcal, que privilegia o casamento como forma de construção da família, protege o casamento e a filiação decorrente do casamento, não de forma absoluta, mas de forma destacada em relação aos filhos concebidos fora do casamento, digamos. Ok? Como estamos tratando desse tema, filiação matrimonial, nós vamos chegar agora à temática das ações relacionadas, ações processuais civis relacionadas à temática da filiação matrimonial. A primeira delas, a qual nós vamos nos debruçar mais intensivamente, é a filiação matrimonial. Vejam lá, por gentileza. Filiação, ação negatória de paternidade, prevista no artigo 1601 do Código Civil. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Estão, portanto, descritos no dispositivo legal os requisitos pertinentes ao ajuizamento da ação negatória. Legitimidade ativa como sendo atribuída ao marido. E de natureza pessoal, o que significa que, em tese, descabem a terceiros o questionamento dessa paternidade, ou melhor dizendo, e eu gostaria que vocês atentassem bastante para isso, descabe a terceiros o aforamento de ação negatória de paternidade. Nós vamos ver mais adiante, mas é importante que eu antecipe que existe uma distinção. Lógico que todos sabem que as definições de ação, ou os nomes das ações, estão muito mais relacionados aos pedidos do que propriamente a nomenclatura que lhes é atribuída. Muitas vezes na prática forense eu recebo ações com os nomes mais curiosos que as senhoras e os senhores podem imaginar, mas de acordo com a técnica processual, não é exatamente com o nome da ação que o magistrado deve se preocupar, e sim com o pedido, que é o norte do julgamento a ser proferido pelo magistrado e pelos tribunais. Pois bem, aqui eu chamo a atenção das senhoras e dos senhores ao fato de estarmos tratando de uma ação própria, ação chamada ação negatória de paternidade, que não vai se confundir com o que nós veremos mais adiante, com ações de pedidos diversos, certo? Sejam elas de reconhecimento de paternidade, de afastamento de paternidade, sob outras nomenclaturas, com outros requisitos e com outros pedidos. Portanto,
foquemos no seguinte: estamos tratando de uma ação prevista no Código Civil especificamente para cônjuges negarem a paternidade. Esse é o tema de que estamos tratando. Por gentileza, acompanhe comigo. Ação negatória de paternidade, legitimidade ativa. Marido. E, segundo algum entendimento jurisprudencial, embora essa ação seja de caráter personalíssimo, ou seja, exclusiva do marido, há julgados que admitem a sucessão processual do marido após o ajuizamento da ação falecido. Ah, mas eu quero agora, o pai faleceu e tem um suposto filho que nós entendemos que não é filho, porque descobrimos a posteriori, queremos afastar essa paternidade. Não lhes cabe direito à ação negatória de paternidade. É possível que busquem outra demanda, mas não a prevista no artigo 1601 do Código Civil. Dando seguimento. Legitimidade passiva, obviamente o filho, e aqui uma peculiaridade. Sendo ele incapaz e não possuindo representante ou assistente legal, é indispensável a nomeação de curador especial, porque, por óbvio, os interesses do autor, marido, se contrapõem aos do filho, em tese. Né? Mas como incapaz possui detentor de direitos indisponíveis, não pode ele dispor dessa sua condição de filho. Portanto, deverá o juiz nomear a Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil. Essa ação possui um prazo estatuído no dispositivo, que é imprescritível, e ainda, por orientação jurisprudencial, conforme nós veremos a seguir, isso não está previsto no dispositivo legal, mas a jurisprudência tem exigido que se constate ou se alegue, se comprove, alegue para que preservemos o contraditório, a ampla defesa, oportunizando que o requerido trate também dessa temática, o vício de vontade. É muito comum, senhoras e senhores, infelizmente, situações de conviventes que assumem paternidades de relacionamentos anteriores das suas companheiras. Essa prática é muito comum e tanto quanto, talvez na mesma proporção, é recorrente o número de ações desses companheiros que após reconhecer... E como que faz o reconhecimento? Mais à frente os senhores vão ver, mas sabido, comparecem no cartório e declaram como sendo sua a paternidade. Ao reconhecerem, sabendo não se tratar de filho, além de incorrerem em sanções penais, também não terão direito à revogação dessa paternidade ou anulação desse registro civil, que é o pedido recorrente nesse tipo de ações, baseado num brocado latino que explica muito bem. Non venire contra factum propria, ou seja, não pode o cidadão, após assumir o ônus, sabedor de não ser o pai biológico, vir alegar ou procurar desconstituir essa paternidade, com todas as exceções aí decorrentes. São inúmeras as exceções e isso só o caso concreto vai poder nos dizer, tais como a situação de que o pai registral
expresse sua anuência na substituição, perdão, o pai biológico expresse sua anuência na substituição do pai que reconheceu inicialmente a paternidade, não sendo pai biológico, sempre se averiguando, como nós dizíamos anteriormente, a presença ou não da socioafetividade. Acaba acontecendo também situações de que a criança acaba estabelecendo vinculação de socioafetiva com aquele pai que não é o biológico. E aí é possível se pensar, dentre as possibilidades que a legislação, que o direito tem evoluído para permitir, em especial os tribunais, na multiparentalidade. Ou seja, caso comprovados esses requisitos de relação afetiva, interesse superior da criança na inclusão do genitor biológico, é possível sim que ele cumule as paternidades. Eu trabalhei um caso cujo processo não era da minha competência, apenas cumpri um determinado ato por carta precatória, que envolvia uma traição e os cônjuges legalmente casados. A cônjuge mulher acabou tendo um relacionamento extraconjugal e com isso veio a engravidar. O casal tinha, me parece, 3 filhos, sendo que este menor, que era o último a nascer, que não era biológico, já contava com 3 anos. Dramático ouvir o relato das testemunhas quanto ao desejo. O fato veio à tona, o casal acabou se separando, e aí eles estavam discutindo as questões referentes à partilha, e um dos pedidos era o afastamento dessa paternidade registral, dada a traição ocorrida. A mãe sustentava, impugnava a pretensão, justificando a manutenção da paternidade do filho espúrio, em decorrência da socioafetividade que existia. E os relatos eram dos mais dramáticos possíveis, porque o pai persistia mantendo contato com os maiores, de 5 e 7 anos, a princípio, e vinha buscá-los na casa da mãe para fazer a visitação. E o pequeno, obviamente, com 3 anos de idade, sem a mínima capacidade de compreender todo esse contexto, toda essa rejeição do pai que por 3 anos era o único que ele conhecia, sofria arduamente com essa questão. Eu peço licença aos senhores para contar um caso concreto, né? Sem identificar, obviamente, os nomes das partes, mas justamente para provocá-los. São essas demandas que nos fazem impelir, nos fazem correr atrás, nos fazem buscar as oportunidades, seja de defender a visão de uma das partes, seja a de procurar praticar a melhor justiça. Lembrando que cada uma das partes, obviamente, tem as suas razões. O caso é de difícil julgamento, mas a meu juízo, não fui eu o juiz da causa, havendo socioafetividade, seria pertinente a manutenção, caso superável a problemática, porque também manter a socioafetividade e o pai biológico, me parece que ao final reconheceu a paternidade após o exame de DNA, mas já moravam em estados diferentes, então haveria uma grande dificuldade de restabelecimento dessa socioafetividade com o pai biológico. Vamos lá, pessoal. Fechado o parênteses. Atentemos então para a temática relacionada à ação negatória de paternidade. Como eu dizia aos senhores, eu trago um julgado do Superior Tribunal de Justiça que refere justamente o tema.
No caso concreto, o Tribunal de Origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela inexistência de vício de consentimento. Alterar esse entendimento demandaria reexame de conjunto probatório. Como todos sabem, aos tribunais superiores não é dado revisar questões fáticas. Logo, deixou de reanalisar ou revisar o acórdão do tribunal inferior ou de origem, que concluiu pela inexistência do vício de consentimento. Ou seja, esse pai que assumiu a paternidade registral não comprovou, no caso concreto, a existência de vício de consentimento. Logo, não há que se falar em afastamento da paternidade. Mais um julgado para que os senhores tenham noção de como tem se posicionado os tribunais. Negatória de paternidade em procedência. Paternidade voluntariamente reconhecida no registro civil, mesmo sendo sabido que a criança não era filha biológica. Atentem, portanto, para essa temática, ok? Não apontado vício de consentimento no ato registral que possa levar à sua desconstituição. Eu, de minha parte, enquanto juiz de vara especializada com uma das competências de família, inclusive determino a emenda às iniciais quando não apontam a existência de vício de consentimento. Obviamente, salvo alguma situação peculiar, mas porque senão já se verifica da inicial uma ausência de correspondência ao que os tribunais superiores, inclusive, estão exigindo para afastamento de paternidade. Logo, faltaria próprio interesse de agir. Exceções à legitimidade ativa. Outra temática que é interessante. Vou deixar na tela aqui o julgado para que as senhoras e os senhores acompanhem. Demanda ajuizada pelo genitor em face da filha. Falecimento do autor durante o trâmite processual. Filhos do autor que passaram a integrar o polo ativo. Ok? Positivo? Vejam lá. Os filhos do autor passaram a integrar o polo ativo. Então, lembrando, embora a ação chamada negatória de paternidade seja restrita ao polo, no que toca ao polo ativo, ao marido, os filhos podem ingressar no polo ativo em caso de falecimento. Exceção, portanto, ao princípio de ser personalíssima a ação negatória de paternidade. Os demais temas são interessantes, mas não propriamente relacionados à filiação, indiretamente sim. Conforme os artigos 232 do Código Civil, a recusa, todos sabemos, a realização de qualquer exame gera a presunção. Recusa na realização do exame pericial que não gera a presunção de não paternidade. Vejam que o tribunal, em se tratando de filiação decorrente do casamento, ou seja, filiação matrimonial, inclusive afastou a regra da presunção de não paternidade diante da recusa da realização do exame de paternidade. E julgou improcedente pelo vício de consentimento não comprovado. TJ de São Paulo. Exceções à legitimidade ativa. Vejam lá. A ausência de vínculo biológico não assegura a procedência da ação negatória, quando não comprovado o erro de vontade, como eu frisei na tela inicial sobre o tema, e houver estudo psicossocial que ateste a paternidade socioafetiva. Nesse caso, me parece, portanto, que, embora ausente o vínculo biológico, estava presente a paternidade socioafetiva, foi afastada, julgado improcedente, portanto, o pedido de negação da paternidade. Ok? Outra temática interessante com relação à negatória de paternidade, promovida, a ação negatória
promovida pela avó paterna em face da neta, extinção do feito sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade ativa, direito personalíssimo e indisponível do genitor, carência de ação reconhecida, sentença mantida. O Tribunal de Justiça, portanto, mantendo uma sentença de primeiro grau que reconhece não ser legitimada ativa para a propositura de ação negatória de paternidade a avó. Ok? Fechamos este ponto e só para que os senhores façam o traçado comparativo, também essas informações eu trouxe de um julgado, cujos dados estão aqui abaixo. A ação negatória de paternidade versus ação anulatória de registro. Estamos tratando de duas questões diferentes. Veja lá, o que diz os tribunais. A ação negatória de paternidade se presta exclusivamente para contestar a presunção pater est, ou seja, aquela presunção relativa que falávamos decorrente da concepção no curso do matrimônio ou da filiação matrimonial. Se a filiação não surge em decorrência da referida presunção, mas de um ato de vontade do autor, cuida-se em verdade de ação anulatória de reconhecimento de paternidade. E aí não temos todas as restrições que foram elencadas agora com relação à ação negatória de paternidade. Ok? Ou seja, é possível que em determinadas situações seja incabível a ação negatória à paternidade, tal qual aquela situação envolvendo o ajuizamento da ação pela avó, que foi indeferida liminarmente e confirmada pelo Tribunal de Justiça, mas, por outro lado, possa essa avó questionar o registro de paternidade, obviamente aqui, desde que prove, certo, que houve vício de vontade. Ok? Vamos lá, pessoal. Negatória de paternidade versus anulatória de registro. Aqui a conclusão do julgado, que é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, certo? Anulação de registro depende não apenas da ausência de vínculo biológico, mas também da ausência de vínculo familiar, cuja análise resta pendente no caso concreto. Ok? Continuando ainda, na temática da filiação matrimonial, temos aqui outra ação. Tratamos da ação negatória de paternidade e no artigo 1606 do Código Civil, a ação de reconhecimento de filiação matrimonial. Quem é o legitimado ativo para essa ação? O filho ou os sucessores, desde que proposta a ação em vida. Ok? O filho que pretenda ter reconhecida sua paternidade poderá ajuizar a ação de reconhecimento de filiação. Caso venha a falecer, seus sucessores poderão fazê-lo. Ah, mas ele não fez enquanto vivo. Então, teremos que buscar outra ação. Teremos que buscar uma ação com pedido de reconhecimento de paternidade, mas não essa especificamente prevista no Código Civil, que é a ação de reconhecimento de filiação matrimonial. Ah, mas na prática muda pouco, professor. Sim, muda pouco. Mas então por que foi entabulada uma ação própria para isso? Veja bem, estamos falando do Código Civil de 2003, que tem uma ótica patriarcal, de preservação do matrimônio e dos direitos inerentes ao patrimônio. Esse era o pensamento do legislador ao tempo da edição dessa norma. Ok? Vamos lá. Portanto, legitimidade passiva, o pai matrimonial, prazo imprescritível. Consta da observação a distinção da ação de reconhecimento de paternidade. Ok? Não se confunde a ação de reconhecimento de paternidade, como eu dizia, da ação de reconhecimento de filiação matrimonial. Artigo 1606 do Código Civil. Vamos ter que apurar um pouquinho em função do horário, pessoal. Filiação matrimonial. Terceira ação, ação negatória de maternidade. Essa é muito rara, tá? Artigo... desses praticamente
13, 14 anos de atuação profissional no âmbito judiciário, não me recordo de ter tido uma negatória de maternidade. Já me deparei com ações de reconhecimento, de pedido de reconhecimento de maternidade, numa determinada situação em que, inclusive aqui em Corumbá mesmo, é muito comum ou era muito comum que as pessoas nascessem em fazendas. E essa criança nasceu, a mãe não tinha qualquer documento, então foi registrada apenas no nome do pai. Passados muitos anos é que foi feita muito tranquila ação, não havia efetivamente interesse patrimonial, eram pessoas bastante simples. Era o desejo efetivamente da filha de conter nos seus assentos de nascimento os dados da genitora. E também já me deparei com ações que buscavam esse reconhecimento de maternidade, ou seja, não exatamente essa mesma ação negatória de maternidade decorrente da filiação matrimonial, presunção relativa de nascimento, de filiação, em um processo que envolvia o seguinte, era mais ou menos o seguinte: o casal, uma prática que não é muito recorrente, mas ainda ocorre. Diante dessas situações de falta de documentação, a avó havia comparecido ao cartório de registro civil, declarando ter sido ela a genitora do nascimento. Obviamente não tinha declaração de nascido vivo, ou certamente passou por algum crivo do registrador que foi falho ao detectar que não havia essa correlação. Mas existem prazos, inclusive considerando essa distância das fazendas aqui no Pantanal, que permitem que o registro de nascimento seja feito não imediatamente. Portanto, é possível sim que tenha passado, e foi na verdade o que aconteceu. Então foi feita essa alteração do registro de maternidade. Provas supletivas da paternidade. Pessoal, vamos lá, vamos terminar este primeiro tema, né? É importante esse dispositivo para fins de prova, né? Olha lá, na falta ou defeito do termo de nascimento, que é um instrumento próprio para provar-se a filiação, admite-se qualquer outro meio em direito. Quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunto ou separadamente. Quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Reitero que temos que olhar para esses dispositivos legais pensando com a cabeça do legislador de 2003 e dos tantos outros que o antecederam, melhor dizendo, na elaboração desse código, né? A ciência para a realização do exame de DNA chegou não faz tanto tempo assim. Até 1988 nós temos conhecimento de que grande gama das ações de reconhecimento de paternidade eram objeto exclusivamente de prova testemunhal, eram decididas única, exclusivamente com prova testemunhal ou com combinação de fatores RH, que são muito imprecisos com relação à definição. Então, para fins de prova, importante lembrar esse artigo 1605. Quanto à origem, tratamos, portanto, finalizando as ações referentes à filiação matrimonial, passamos já para próximos do encerramento com a filiação extramatrimonial. Filiação extramatrimonial é aquela que deriva daqueles que estão impedidos de casar ou de que não querem contrair o casamento, ou seja, tanto dos casados quanto das pessoas que não contraíram o casamento. A classificação doutrinária refere ela como extramatrimonial. Ela divide-se em natural,
como fruto de pais que não detinham impedimentos para casar, ou espúria, derivada do adultério, ou ainda incestuosa, decorrente do parentesco natural. Meios de reconhecimento da paternidade. De acordo com o artigo 1609 do Código Civil, os senhores podem acompanhar que o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito no registro de nascimento, por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, por manifestação direta expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido objeto único e principal do ato que contém. Pessoal, por serem autoexplicativos, eu não vou me deter mais aprofundadamente nessas questões, né? É importante apenas tê-las em mente, ok? Porque para prova objetiva, isso aqui é um ótimo pega-ratão, como dizíamos. Vamos lá. Vamos fazer algumas questões. Acompanhem comigo. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento? O que diz o parágrafo único do 1609? Pode sim. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Olha só. Vejam como fica interessante da gente fazer um verdadeiro ou falso, que sem a complementação do se ele deixar descendentes, está errado. Agora, estando a frase completa, cabe a marcarmos como verdadeiro. Segunda questão. O filho havido fora do casamento não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro cônjuge? Olha a ótica patriarcal do nosso Código Civil de 2003. O filho havido fora do casamento não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro cônjuge? Não, completamente até irrazoável, certo? Mas, para fins de prova objetiva, é possível que o examinador coloque esse tipo de questionamento. Infelizmente, prima pela capacidade de decorar os dispositivos, né? Não prima exatamente pelo conhecimento do examinado. Mas vejam lá que tamanha a irrazoabilidade, né? Uma vez que hoje todos sabemos que o casamento é um direito potestativo, então se não há anuência entre o casal, entre os cônjuges, com relação à convivência com o filho ou não, um dos dois pode escolher a porta da casa para sair e ficar à vontade, né? Ou os dois, conforme a situação do casal. Última questão, havendo litígio sobre a guarda do filho reconhecido, ele ficará com a guarda da mãe? Essa indagação visa remetê-los ao artigo 1612, que nada refere, na verdade, com relação a que a criança permanecerá sob a guarda da mãe, mas refere um ponto importante, que é o de que a guarda permanecerá sob a de quem melhor atender os interesses do, aspas, menor. Eu sei que vocês já tiveram aula com o Dr. Fernando, meu colega, que atua muito na seara do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tenho certeza que ele deve ter procurado afastar na cabeça das senhoras e dos senhores a ideia de menor, que remonta ao antigo Código de Menores. Isso é indispensável que vocês saibam, totalmente incompatível com o que nós chamamos hoje de doutrina da proteção integral. Por quê? Porque o menor era visto como objeto de direitos, e hoje, dentro da ótica estatuída pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, a criança e o adolescente, e não o menor,
são sujeitos de direitos. Então, isso para uma prova dissertativa é muito importante que vocês não usem a terminologia menor, porque remete ao antigo Código de Melo Matos, que via os crianças e adolescentes sob essa ótica de objetos de direitos, e muito mudou com relação ao enfoque, com relação ao pensamento das práticas a serem adotadas na proteção de crianças e adolescentes, ok? Mas, voltando à terceira questão, nós vamos ver mais oportunamente que esse artigo também precisa uma certa ponderação em virtude das alterações havidas com relação à guarda compartilhada, ok? Então ele precisa um certo temperamento, mas de acordo com 1612, o filho reconhecido, enquanto aspas menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e se ambos o reconheceram e não houve acordo, sob a de quem melhor atender os interesses do menor, certo? Um princípio aí princípio não, uma reportagem, reportar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que já era vigente ao tempo da edição do Código Civil atual. Outra questão, é legítimo o reconhecimento de filho mediante condição ou termo? Artigo 1613. Não, pessoal, não, inviável. O que é a condição? Eu reconheço, exemplificativamente, eu reconheço o filho desde que ele abdique da herança, renuncie à herança. Eu vou reconhecer o meu filho no dia 31 de janeiro de 2029, desde que eu esteja vivo até lá. São cláusulas completamente incompatíveis com a prioridade que se dá atenção aos filhos e a todo e qualquer direito, certo? Então é bastante possível que se houver algum tipo de documento, o que o pai declare tal reconhecimento por meio e aponha no documento uma condição ou termo, que essa condição ou termo venha a ser declarada nula de pleno direito, ok? Sexta questão, o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar a qualquer tempo. Vejam lá 1614, a qualquer tempo, segundo a disposição legal, não, mas nos 4 anos que se seguirem a maioridade ou a emancipação, certo? Temos um prazo, portanto, de decadência do direito de contestar esse reconhecimento de filiação, certo? Estamos tratando agora de filiação extramatrimonial e da possibilidade, ou melhor dizendo, do prazo do filho reconhecido contestar esse direito. Doutor, mas e a socioafetividade? O senhor fala, muito bem. Para a prova dissertativa, nós temos a oportunidade de cotejar esses elementos, de trazer esse argumento. Como que eu vou preservar uma paternidade, entre aspas, registral, não necessariamente biológica? Não estamos questionando se é biológico ou não, ok? Mas se não há vinculação socioafetiva, e pior, o filho reconhecido possui vinculação socioafetiva com outrem, ok? Não há que se falar em, me parece, inviabilidade ou incompatibilidade ou decadência do direito, ou melhor, à luz da dignidade da pessoa humana. Seria inconstitucional, no caso concreto, o dispositivo que estabelece um prazo decadencial para o afastamento dessa paternidade, desta filiação, melhor dizendo, reconhecida. Por fim, indica a irrevogabilidade do reconhecimento, não obsta sua anulação por vício de consentimento ou social. Só para chamando a atenção das senhoras e dos senhores, ok? O fato de o pai ter reconhecido o filho essa é uma questão interessante para pegadinha, né? Mas o direito, o reconhecimento de paternidade é ato irrevogável, sob qualquer ótica.
Não, sob qualquer ótica não. Mas no caso, desde que comprovado algum vício de consentimento ou social. Finalizando, reconhecimento do filho, artigo 1607. São meios, é o ato pelo qual se declara a filiação, estabelecendo juridicamente o parentesco entre pai, mãe e seu filho. A sua natureza jurídica é de natureza declaratória, uma vez que simplesmente declara o fato já pré-existente. Ok? Possibilidade de reconhecimento do filho. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, ou seja, pai e mãe detêm esse direito personalíssimo de ser exercido, ou seja, somente o cidadão pode exercê-lo, não pode dele dispor e também é imprescritível, ok? Olha que curioso. O direito de reconhecimento de filiação é imprescritível e o direito de afastamento da paternidade reconhecida, por sua vez, decai em 4 anos. Decai em 4 anos. Continuando. Indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Só um momento, por gentileza. São modos de reconhecimento: o voluntário, que é o meio legal do pai ou da mãe de revelarem espontaneamente o vínculo que os liga ao filho ilegítimo, tomado aqui como ilegítimo por não reconhecido, outorgando-lhe dessa forma o status correspondente. E o reconhecimento judicial, que é o que resulta da sentença proferida em ação intentada para esse fim. Pessoal, esses são os autores. O material estará disponível em breve para as senhoras e senhores, nos quais eu me baseei para elaborar essas pequenas pontuações. Nós já avançamos bastante no horário que eu havia previsto, mas podemos considerar aí aquela minha apresentação inicial, aquelas minhas dicas iniciais. Eu espero que vocês tenham pelo menos condição de ter revisitado esses conteúdos. Esse é o meu objetivo. De todo inviável que a gente esgote uma matéria um pouco mais aí de 45 minutos, mas ficarei agradecido se as senhoras e os senhores conseguirem ao menos nesse tempo saber que a disciplina relativa à filiação do direito de família está revisitada. É preciso voltar, com certeza, mas por hora está revisitada. Agradeço mais uma vez a atenção, desejo pleno êxito a todos. Caso não nos encontremos em outras oportunidades ou vocês não tenham oportunidade de assistir os próximos vídeos, mas em breve os outros vídeos estarão à disposição. Grande abraço.